a gente vai mergulhar fundo numa das maiores questões da história. Será que podemos confiar que o texto da Bíblia que temos hoje é o mesmo que foi escrito milhares de anos atrás? Pensa só no desafio que é isso. É muito tempo, o que obviamente complica a preservação. Por isso, a autenticidade desses textos é um verdadeiro quebra-cabeça para historiadores e arqueólogos. E essa linha do tempo aqui, olha, ela deixa o problema bem claro. Entre as cópias mais antigas que a gente tinha e as que vieram depois, existe um buraco de 1000 anos. Como saber se nada mudou nesse tempo todo? Mas aí, no século XX, uma descoberta nas cavernas de Qumran mudou completamente o jogo. Foi como encontrar uma janela direta para o passado, uma verdadeira máquina do tempo em forma de texto. Esse aqui é o famoso grande rolo de Isaías e, gente, ele é enorme, tem mais de 7 metros de comprimento. É uma cópia do livro de Isaías com mais de 2000 anos. Agora a parte mais impressionante vem agora. Quando os especialistas compararam esse rolo super antigo com a versão que foi copiada 1000 anos depois, eles descobriram que o texto era mais de 95% idêntico. E essas pequenas diferenças eram coisas mínimas, sabe? Tipo, uma palavra escrita de um jeito um pouco diferente, ou um sinônimo aqui e ali. Nada que mudasse o sentido da mensagem. Isso provou uma preservação incrível ao longo de um milênio e respondeu a uma parte importante da nossa pergunta. E claro, um nível de precisão desses não acontece por acaso, de jeito nenhum. Foi o resultado de um dos sistemas de preservação de textos mais meticulosos e rigorosos que a gente já viu na história. E essa precisão toda nos leva direto aos maçoretas. Pensa neles como os verdadeiros guardiões do texto, estudiosos que criaram um sistema super complexo para proteger cada palavra dos escritos sagrados. O sistema deles era genial, dividido em 3 partes. Primeiro, eles adicionaram vogais ao texto, que originalmente só tinha consoantes. Depois, colocaram acentos para ajudar na pronúncia e na sintaxe. E, por fim, criaram anotações nas margens que funcionavam como um controle de qualidade estatístico. Era um trabalho tão, mas tão minucioso que eles contavam cada palavra, cada letra e até identificavam qual era a letra do meio de um livro, só para ter certeza de que a cópia nova era absolutamente perfeita. Mas a evidência não para no texto. Agora, a gente vai sair um pouco dos pergaminhos e ir para o chão, para as pedras. A arqueologia também tem muita coisa para contar. Por muito tempo, tinha gente que duvidava que Pôncio Pilatos realmente existiu. Diziam que era só um personagem. Isso até encontrarem essa pedra aí, em 1961. E olha só a inscrição. Ela não só provou que ele existiu, mas também confirmou o título correto dele, prefeito, que era exatamente o cargo que alguém na posição dele teria naquela época. E não para por aí. Na mesma cidade, em Cesareia, os arqueólogos identificaram o que seria a própria prisão onde o apóstolo Paulo ficou detido por 2 anos, como está descrito lá no livro de Atos. E como eles sabem disso? Por causa de inscrições antigas, feitas por cristãos dos primeiros séculos nas paredes da prisão. Eles já sabiam da importância histórica do lugar e o tratavam como um local de peregrinação, conectando a história escrita a um lugar real. Mas a arqueologia não serve só para confirmar nomes e lugares. Às vezes ela consegue virar o jogo e desafiar teorias críticas que já eram consideradas certas há muito tempo. Bom, existe uma crítica bem conhecida sobre o livro de Daniel. Ela diz que as profecias ali são tão detalhadas, mas tão precisas, que só poderiam ter sido escritas depois que os eventos aconteceram, lá por volta de 165 a.C. Só que aí vieram os manuscritos do Mar Morto e apresentaram uma prova impressionante. Neles foram encontradas cópias de Daniel datadas entre 200 e 250 a.C., bem antes dos eventos profetizados. E a lógica aqui é bem simples. Não dá para fazer uma cópia de um livro que ainda não foi escrito, certo? Essa evidência praticamente desmonta a teoria de que as profecias foram escritas depois dos acontecimentos. E essa investigação toda, essa história de detetive, está longe de acabar. Na verdade, a tecnologia está abrindo um capítulo completamente novo de descobertas. Pensa só no que vem por aí a partir de 2025. A gente está falando de datação por carbono 14 super precisa, que quase não danifica os manuscritos, e até de inteligência artificial analisando a caligrafia para datar os textos com mais exatidão. Isso mostra perfeitamente que a história não é algo parado no tempo. Escavações que estão sendo retomadas em lugares como o Garit, por exemplo, guardam segredos que podem nos ajudar a entender muito melhor o mundo do Antigo Testamento. A gente viu como os manuscritos, as pedras e o trabalho incrível dos escribas nos dão evidências muito fortes da preservação e do contexto histórico da Bíblia.
O mais legal é que essa é uma área viva, que não para de evoluir a cada nova descoberta. Isso nos deixa com uma última pergunta. O que mais ainda está escondido, só esperando para ser encontrado?